Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa Copa da Alemanha, a famosa Pokal fase 16avos, que já inicia nessa terça-feira às 2 da tarde. Mas antes de iniciarmos as análises, temos alguns alertas para deixar aqui no vídeo, né? Para quem nunca trabalhou a Pokal, a gente costuma ter alguns problemas de liquidez aqui nos mercados alternativos das partidas. Para quem trabalha só o match odd e o mercado de gols, a gente não encontra esses problemas. A gente tem uma liquidez menor que a Bundesliga, mas a gente não encontra problemas de fechamento de mercado. Mas para quem gosta de trabalhar os mercados alternativos, tome um pouco de cuidado, né? Dê uma estudada no mercado antes, porque não necessariamente que você conseguiu entrar no mercado, você vai ter facilidade para sair. Na hora de você sair de um mercado alternativo, em algumas partidas dessa competição, você vai enfrentar ali muito gap, né, e uma baixa liquidez que pode comprometer o seu lucro na partida. Então tome um pouco de cuidado, né, para você que nunca trabalhou a Pokal nesses mercados alternativos. A gente costuma ter uma baixíssima liquidez e um grande gap no mercado. Um outro ponto também muito relevante para essa Pokal é analisar as escalações uma hora antes dos jogos. Muitas das equipes optam por uma equipe mista para as partidas, né? Uma equipe alternativa, até mesmo uma equipe 100% reserva, e às vezes pode comprometer o rendimento da equipe, né? Principalmente dependendo do seu adversário. Então é um outro ponto também muito relevante para analisar antes dos jogos começarem. E uma outra dica aqui que eu vou deixar para vocês, como é jogo de Copa, jogo único, a gente tem muitas oportunidades para buscar o over goals, né, ali por volta dos 75 minutos, se alguma equipe estiver na frente, a partida estiver extremamente franca. Mas aqui na nossa lista, né, eu não vou estar listando nenhum over pré-live para as partidas. A única dica que eu deixo para vocês é pegar os jogos onde tem uma equipe com um placar simples na frente. Se a outra estiver atacando com muitos homens no campo ofensivo e gerando espaço para os contra-ataques, fica muito interessante. Tá buscando esses over limite basicamente em todas as partidas. Não vou listar aqui partidas com viés over pré-live, porque na maioria das partidas a gente tem um mercado extremamente amassado. E como a gente não sabe, né, como essas equipes vão se postar em campo, eu prefiro trabalhar nas fases de mata-mata, buscando apenas esses over limites no final da partida, ali depois dos 75. Então é um outro ponto também aí para ficar ligado. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar o nosso primeiro jogo aqui da Pokal, São Paulo contra o Schalke 04. O São Paulo é o líder da segunda divisão do campeonato alemão e vai enfrentar o Schalke 04, né, que está ali na zona de classificação para a terceira divisão. Aqui a gente tem uma equipe mais consolidada, né, que é a equipe do São Paulo, que vai receber a equipe do Schalke 04. Muito provavelmente as duas equipes devem tentar classificar aqui. A gente tem um São Paulo uma odd baixa, né, uma odd de 1,58, mas o São Paulo é a equipe que deve ter a posse de bola da partida, vai controlar as ações do jogo. Mas esse 1,58 eu não gosto para poder vir com viés para essa partida aqui na Pokal. É um jogo para gols, né? Tanto o 2,5, mas a gente tem um mercado extremamente amassado, né? Um over aqui do São Paulo e Schalke 04, ele se encontra na casa ali dos 1,40, né? Um over muito abaixo. É uma partida também que não vou com viés nenhum de trabalhar, a não ser que a gente tenha a informação que o São Paulo vai com o time reserva e a equipe do Schalke vai com o time titular. Aí a gente pode estar buscando aqui um lei São Paulo no odd de 1,65. Esse back aqui na hora do jogo do São Paulo ele deve subir um pouco, mas é um jogo que eu vou pular, não venho com viés nenhum, a não ser que o São Paulo ou o Schalke 04 estejam ganhando ali basicamente no final do jogo. Nessa partida em específica, é mais interessante para o São Paulo estar vencendo por um gol de diferença aos 75, porque aí a melhor equipe, né, a melhor equipe de contra-ataque vai estar tendo a possibilidade de contra-atacar, então fica muito confortável estar no mercado. Mas aqui é um jogo que eu não vou listar nada nem a favor do back nem do lay. Vamos acompanhar aí como essas equipes vão vir a campo. E o nosso próximo jogo agora é o Fürth visitando, né, a equipe do Wolfsburg, né? Essa é uma equipe da quarta divisão enfrentando uma equipe da segunda divisão. O Fürth é uma equipe que está ali meio de tabela, não vai correr riscos de ser rebaixado para a terceira divisão e nem vai conseguir, né, brigar pelo acesso à primeira divisão. O foco total, né, do Fürth é focar
aqui nessa Pokal. A chance, né, que a equipe tem de ir muito longe nessa temporada, né? Mata-mata, são jogos mais tranquilos das equipes menores, né, conseguirem algo grande, né? Mas aqui a diferença técnica é muito grande. É uma equipe da 4ª divisão, né, que não vem bem, a equipe do Wolfsburg, e contra uma equipe da 2ª divisão, uma equipe estável, né, na competição. O Furt, ele tem um elenco de 2ª divisão e aqui vai dominar completamente as ações do jogo. Muito provavelmente a equipe do Furt vai vir com a equipe titular para a partida. E o nosso primeiro back que nós vamos buscar aqui vai ser nesse back da equipe do Furt, que tem agora aqui uma odd de 1,48 aqui no nosso Bolsa de Apostas. O nosso próximo jogo é a equipe do Wolfsburg contra a equipe do RB. Jogo de elite, né? Jogo de duas equipes da 1ª divisão. A equipe do RB é uma das melhores equipes dessa Bundesliga, né? Promete brigar e muito com o Bayern de Munique nessa temporada, porque tem um elenco muito qualificado. E vai enfrentar a equipe do Wolfsburg, né? O Wolfsburg também tem um elenco teoricamente qualificado, mas em comparação à equipe do RB é um elenco completamente inferior. E aqui a gente tem um cenário muito interessante para a gente buscar tanto o over no final do jogo aos 75, como também vir para buscar esse back a equipe do RB. Detalhe, a gente tem que acompanhar, ver como que essas equipes vão vir a campo, né? Se o RB estiver poupando seus atletas, largar a Pokal de lado, aí fica inviável a gente estar trabalhando esse back RB, né? Se a equipe do Wolfsburg estiver titular e a do RB reserva, aí é uma partida totalmente para leitura, né? Para a gente vir buscar essa correção de ordem do RB. Mas, ao que tudo indica, a gente vai ter o RB tentando classificar nessa partida contra a equipe do Wolfsburg. E aqui, se o RB vir com a equipe titular, não tem como a gente não buscar nada a não ser a favor desse back. Então, o nosso segundo back vai ser esse back RB, que tem uma odd agora de 1,94. E o nosso próximo jogo é o Stuttgart contra o Union Berlin. Esse aqui é um jogo difícil, né? Um jogo carne de pescoço. Duas equipes também da 1ª divisão. O Stuttgart vem muito bem na 1ª divisão. O Union Berlin já não vem tão bem assim pelas pernas. Então, o Union Berlin, a única válvula do Union Berlin nessa temporada é a Pokal. O Union Berlin hoje está com uma diferença aí próxima a 20 pontos, né, do primeiro colocado da Bundesliga, né? Muito dificilmente a gente vai ter o Union Berlin conseguindo sua classificação para competições europeias no campeonato nacional, porque já está muito atrás, não vem jogando bem. Na Champions League, o Union Berlin perdeu as 3 primeiras, já está basicamente eliminado. E o foco do Union Berlin, que tem um elenco qualificado, manteve seu elenco da última temporada, mas a equipe não se encaixou nessa. O foco deles agora vai ser nessa Pokal e vai pegar um Stuttgart que está muito bem nessa temporada. A gente tem um mercado numa odd de 1,86. É um jogo que eu vou preferir pular, né? É um jogo para buscar um over ali aos 75 minutos. A gente tem que ver qual vai ser a vontade do Stuttgart aqui para essa partida contra a equipe do Union Berlin. Acredito que ambas querem muito essa classificação para a próxima fase, mas é um jogo também para a gente analisar e ver como vão se postar em campo, como vai estar as escalações de ambos os lados. E é um jogo que fica muito bom para a gente buscar um over no final, principalmente se o Stuttgart estiver vencendo a partida por um gol de diferença, porque o Stuttgart tem um excelente contra-ataque e o Union Berlin, tendo que buscar um empate, vai acabar gerando muitos espaços para o bom contra-ataque do Stuttgart. Mas aqui no Match Odds eu não vou fazer nada, vou pular. Nosso próximo jogo é o Arminia contra a equipe do Hamburgo. O Arminia que teve na 1ª divisão, caiu para a 2ª, não conseguiu acesso e vem de mal a pior, né? O Arminia hoje ele está numa situação delicada na 3ª divisão do campeonato alemão, né? O Arminia hoje ele está ali no meio de tabela, muito provavelmente não vai conseguir retornar para a 2ª divisão e vai pegar o Hamburgo, né? O Hamburgo que é uma equipe que todo ano bate na trave para subir para a elite do campeonato alemão, uma equipe que foi rebaixada aí, vem encontrando todo ano encontra um empecilho na última rodada ali, né? Fica no quase para conseguir o acesso. Esse ano está na briga de novo. E aqui a gente tem que ver também como essas equipes vão se postar. O objetivo da equipe do Hamburgo não é a Pokal, né? O objetivo deles é retornar o acesso da elite do campeonato alemão, que já tem muitos anos
que eles estão fora. A gente tem um mercado com uma odd muito baixa para a equipe do Hamburgo, né? A classificação para o Arminia aqui ela é muito importante, mas aqui é um jogo também que eu vou pular. Não me agrada essa odd da equipe do Hamburgo, né? Mesmo tendo uma equipe tecnicamente muito superior. Esse mercado numa odd de 1,61 não me agrada. Acredito que o objetivo total, final do Hamburgo nessa temporada seja realmente a classificação. Então aqui é mais um jogo que eu vou pular, não vou com viés nenhum para essa partida, nem de back nem de lei. E o nosso próximo jogo agora é o Kaiserslautern enfrentando a equipe do Colônia. Aqui a gente tem equipes da segunda contra a equipe da primeira divisão. A equipe do Colônia está brigando, está querendo ingressar nessa segunda divisão, mas vai pegar aqui a equipe do Kaiserslautern, que tem um elenco ali de segunda divisão, não deve brigar ali para conseguir esse acesso para a primeira. É um jogo também muito difícil. O Colônia fez uma excelente partida há 2 rodadas atrás, jogando dentro de casa, mas é uma equipe ainda muito instável na temporada, tem um elenco mais qualificado. Muito provavelmente a gente deve ter o Colônia titular aqui nessa partida, O Colônia deve conseguir controlar um pouco mais a posse de bola no jogo, mas é uma partida também que eu vou preferir pular, não vou com viés nenhum para esse jogo. É basicamente se as duas equipes estiverem querendo a classificação, tiverem com titulares em campo, O Kaiserslautern vai com a equipe titular em campo, se o Colônia também for com a equipe titular, é um jogo para tentar buscar o over limite caso uma das equipes estejam vencendo por 1-0, mas é um jogo também que eu não vou com viés nenhum pré-live, nem para buscar o back, nem para buscar o lay. E o nosso próximo jogo também é o Unterhaching contra a equipe do Fortuna Düsseldorf. Essa equipe, provavelmente, se eu não me engano, ela é da terceira divisão, ali está nos meados ali da terceira divisão, e vai enfrentar a equipe do Fortuna, A equipe do Fortuna é uma equipe que também bate na trave todo ano para conseguir a classificação. Tá igual o Hamburgo, digamos assim. Vem batendo na trave. Hoje o Fortuna ele é o segundo colocado, mas tem que focar aí na segunda divisão para conseguir esse acesso. A gente tem um mercado até interessante, um mercado um pouco mais acima da equipe do Hamburgo. O Fortuna deve vir aí para tentar classificar para a próxima fase, mas é o mesmo cenário da equipe do Hamburgo, Qual que é o objetivo certo da equipe do Fortuna? É tentar o acesso para a primeira divisão, e esse acesso ele não vai vir aqui pela Pokal. Então é um jogo também que não vou com viés nenhuma. Acredito que esse mercado possa estar um pouco mais abaixo. A gente pode ter alguns atletas aqui preservados para essa partida. E essas pequenas equipes do Campeonato Alemão fazem de tudo para poder conseguirem suas classificações, costumam dificultar demais as ações dessas equipes de elite aqui da Bundesliga. Então é mais um jogo aqui que eu vou pular, não vou com viés nenhum. É lógico, se tanto o Fortuna estiver amassando demais, o Hamburgo estiver amassando demais, a gente viu ali no gráfico de pressão que as equipes estão amassando na partida, aí sim, nada impede da gente ir para essa partida e buscar esse back, principalmente se estiver com o time titular. Mas pré-live, não gosto dessa odd, não acredito que essas equipes vão com força máxima para essa partida para conseguir a classificação. Então por isso que eu prefiro ficar de fora. E o nosso próximo jogo, para finalizar aqui a nossa terça-feira, é o Gladbach que vai receber o Heidenheim. Tecnicamente, o Gladbach tem um elenco muito mais qualificado que a equipe do Heidenheim, mas aqui a gente também tem um mercado muito abaixo, um mercado dando uma odd aí de 1,60. O Gladbach hoje ele é o 11º colocado e vai enfrentar a equipe do Heidenheim, que é o 13º. O Heidenheim subiu agora para a primeira divisão do campeonato alemão. É um jogo também difícil, Acredito que o Gladbach não vem jogando para merecer uma odd de 1,6, independente da equipe que for jogar. A equipe do Gladbach vem encontrando muitos problemas de forma defensiva, e aqui, por ser uma partida de mata-mata, a gente deve ter um jogo mais corrido, e o Gladbach não tem uma defesa sólida. Não gosto desse mercado numa odd de 1,6. Se a gente tivesse um mercado aqui um pouco mais justo, ali na casa dos 1,80, seria assim, às vezes interessante a gente vir para buscar esse back Gladbach, mas é um jogo que eu também não vou com viés de nada, mesmo se o Gladbach vir com o titular, o Heidenheim também, é um jogo que eu vou preferir pular.
não gosto de trabalhar esse Gladbach nessa odd de 1,60, então é mais uma partida aí que eu vou estar pulando. É um jogo que fica muito interessante para trabalhar o over no final do jogo, se uma das equipes estiver vencendo, em especial o Gladbach, né, que tem um contra-ataque muito bom, e a partir do momento que o Heidenheim estiver se lançando com tudo para o ataque, acaba tendo excelentes válvulas de escape ali para os contra-ataques. Então é um jogo também que é para o live, né, para leitura de jogo. E também não vou com viés nenhum. Vamos pular, que agora quarta-feira a gente está lotada de jogos também. A gente já tem um primeiro jogo, que é a equipe do Freiburg contra a equipe do Paderborn. Paderborn, todo ano é aquela equipe, é a equipe louca ali, né, da segunda divisão, mas não consegue se firmar, né, na segunda divisão. É uma equipe que teve já alguns anos na primeira, regressou para a segunda divisão, não consegue voltar e muito provavelmente nessa temporada também não vai retornar. A equipe do Freiburg está na primeira divisão, mas está numa situação bastante delicada, né? O Freiburg poderia estar apresentando futebol de mais qualidade aqui nessa primeira divisão, mas está bem abaixo das expectativas. Hoje é o 8º, só que aqui o Freiburg é extremamente favorito para se classificar para cima da equipe do Paderborn. O Paderborn ele tem um estilo de jogo, igual quem me acompanha aí no Café com Apostas, sabe que eu sempre cito o Bochum, né? O estilo de jogo diferente do Bochum. A equipe do Paderborn tem basicamente o mesmo estilo de jogo. É uma equipe que, quando tem a posse de bola, gosta de atacar com muitos homens no campo ofensivo e isso acaba gerando muitos espaços por contra-ataque. Se a equipe do Freiburg vir com a equipe titular aqui para essa partida, né? Vir com o objetivo de classificar, que é o que eu acredito que a equipe do Freiburg vai fazer, a gente tem uma grande janela aqui para até mesmo trabalhar uma goleada da equipe do Freiburg. A gente está com mercados com bastante liquidez para os jogos de quarta-feira, né? A gente pode ver aqui nessa partida do Freiburg, né, que a gente tem para entrar em back 1,49, para entrar em lei 1,73. Né? Na hora do jogo a gente deve ter esse back Freiburg aí na casa dos 1,60. É um back que eu acho que deve se encaixar para essa partida, tanto o back quanto o over. E aqui eu vou buscar aqui esse back Freiburg nessa partida de quarta-feira. É uma equipe mais qualificada e vai pegar uma equipe limitada, que é a equipe do Paderborn. E aqui vou deixar aqui o mercado fazer uma possível odd média aqui da equipe do Freiburg, né? Não, vamos colocar o que a gente tem de mercado agora, mas a 1,49 eu não quero buscar esse back, mas esse mercado ele vai se juntar, né, na hora do jogo. A gente vai ter essa odd do Freiburg aí a 1,60. A 1,60 já começa a ficar interessante de trabalhar esse back Freiburg, se for com o time titular. Então é isso que eu vou para esse viés nessa partida. E o nosso próximo jogo, o Dortmund, que vai receber a equipe do Hoffenheim, duas equipes da primeira divisão. E a gente tem aqui um mercado já extremamente sem liquidez, né, um gap gigantesco. É o problema que a Pokal enfrenta, mas na hora do jogo a gente vai ter um mercado aí basicamente com um gap ou basicamente sem gap nenhum, né, com uma liquidez maior. Isso é porque é uma gravação pré, né? Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, a gente já tem um mercado mais justo aqui para terça, mas para quarta ainda a gente tem um mercado sem dinheiro. É isso que eu comentei no início do vídeo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí na Pokal, principalmente quem trabalha nos mercados alternativos, que os mercados alternativos costumam não ter dinheiro, né? A gente vai trabalhar aqui com partidas basicamente com liquidez bem abaixo do que a gente trabalha a Bundesliga, né? Tanto que a Bundesliga a gente consegue gravar o vídeo na quarta-feira, a gente já tem um mercado basicamente justo para o domingo, e aqui a gente tem esse mercado aí já com esses gaps, a gente vai ter menos dinheiro do que o normal, mas isso é o normal da Pokal. Mas bora lá dar continuidade aqui para nossas análises. Só não vou colocar aqui, mas basicamente essa faixa de odd, né? Vou só selecionar aqui o nome das equipes. A gente vai ter esse Dortmund recebendo a equipe do Hoffenheim. A gente tem um mercado que aqui indica, né, uma odd de 1,21, porque não tem uma liquidez, mas na hora do jogo a gente vai ter esse mercado aí na casa dos 1,60, Dortmund contra a equipe do Hoffenheim. O Dortmund não é uma equipe que joga por uma odd de 1,60, vai vir com a equipe titular para poder amassar a equipe do Hoffenheim, mas eu particularmente não gosto, vou ficar de fora. E aqui, tchau para lá, Dortmund, não quero. A única coisa que esse jogo pode vir a me interessar é se uma das equipes estiver na frente ali aos 75 minutos com um gol de diferença, é tentar buscar um over goals, né, um over limite dessa partida,
mas nessa odd do Dortmund, né? Nessa vontade, né? Nessa falta de vontade que o Dortmund vem entrando nas suas partidas, não me agrada, não gosto, então eu vou pular essa partida. O nosso próximo jogo é o Sandhausen, que vai receber a equipe do Leverkusen. O Leverkusen que é o líder do campeonato alemão, mas aqui não sei se o objetivo do Leverkusen é ir com força máxima para essa partida. De qualquer forma, a equipe do Leverkusen deve vencer esse jogo contra a equipe do Sandhausen, mas é um jogo também que não tem odd para trabalhar, mesmo se a equipe do Leverkusen fosse com a equipe 100% titular, que eu duvido que isso vá acontecer, né? A gente vai ter aqui um Leverkusen misto para a partida, mesmo se for misto, se for reserva, vai conseguir essa classificação com muita tranquilidade, né? A equipe do Sandhausen é uma equipe que ficou ali na segunda divisão bons anos, né? Agora foi para a terceira divisão e está ali na luta, ali, né? Tentando sonhar com o acesso para a segunda divisão novamente. Uma faixa de ódio onde eu não trabalho, então é mais um jogo também que eu vou pular. E aqui a gente tem um jogo do Kiel contra a equipe do Magdeburg, né? A gente vai ter uma odd aí basicamente um pouco de favoritismo ali para a equipe do Kiel para essa partida. A gente vai ter aí essa odd do Kiel ali na casa dos 2,40 mais ou menos. E a odd aqui do Magdeburg, isso aí mesmo, basicamente beijando ali o 3,20 mais ou menos. É um jogo de duas equipes, né? A equipe do Kiel é uma equipe também que está na luta aí há muitos anos para ingressar na primeira divisão do campeonato alemão. Vai enfrentar a equipe do Magdeburg. O Magdeburg é uma equipe da segunda divisão, uma equipe que subiu da terceira há pouco tempo. E aqui, basicamente, a gente tem uma equipe que é a equipe do Kiel, que luta para ingressar na primeira divisão, contra uma equipe que luta para não ser rebaixada para a terceira divisão. É um jogo que a gente tem um mercado interessante. Se as duas equipes vierem com viés para titularidade aqui, né? Se forem com jogadores titulares, buscando a classificação para as oitavas de final, é um jogo onde a odd do Kiel, né, ao que tudo indica, vai estar ali na casa dos 2,40. É uma odd que me agrada demais. E aqui eu vou lançar essa equipe do Kiel para buscar esse back, que vai ter uma odd ali próxima de 2,40. Não vou colocar aqui a odd exata, basicamente a gente tem que esperar o mercado reajustar, mas um back Kiel aqui como um Lei Magdeburg fica muito interessante para a partida, se ambas vierem com a equipe titular, vierem buscar essa classificação para a próxima fase. E o nosso próximo jogo é o Saarbrücken contra a equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não tem nem o que dizer, né, para a equipe do Bayern, que já na fase anterior, né, na 32avos, optou por uma equipe mista, né? Jogou ali apenas o Coman, jogou o Gnabry, foram poucos até. O Kimmich jogou, provavelmente o Kimmich deve jogar novamente, né? Esse jogo, mas o Bayern aqui deve vir misto para essa partida e não vai ter problema algum contra esse adversário. A gente deve ter um Bayern aí basicamente goleando a partida, mas é um jogo também que eu vou ficar de fora, não trabalho essa faixa de odd, né? 1,04 para o Bayern de Munique, não gosto, vou ficar de fora, vou pular. Vamos para o próximo jogo, que é o Hertha Berlim contra a equipe do Mais. O Berlim é uma equipe que era da primeira divisão e agora foi para a segunda, mas está enfrentando muitas dificuldades na segunda divisão e vai enfrentar o Mais, né? O Mais que é uma equipe que é de primeira, mas está lutando muito para poder regressar à segunda divisão. A gente vai ter um mercado aí próximo ao jogo, na casa ali, basicamente ali, de uma odd parelha de ambos os lados. A gente deve ter, se é que vamos ter algum favoritismo aqui nessa partida, esse favoritismo ele deve ser aqui para o lado do Berlim, porque joga dentro de casa. A gente vai ter aqui um mercado basicamente parelho, né? A gente já tem aqui um mercado parelho, né? 2,56 a 2,40, e é basicamente isso que a gente vai ter para essa partida. Temos que ver se as equipes vão optar por suas equipes titulares aqui, mas aqui é um jogo basicamente para buscar uma correção de odd. Esse mercado muito parelho, ele pode se inverter num piscar de olhos, mas aqui eu não vou listar nada, não vou com viés nenhum aqui para esse jogo. E o nosso próximo jogo é o Nuremberg, que vai receber a equipe do Ansas. Equipes, né? A equipe do Nuremberg é uma equipe que hoje ela está ali na segunda divisão, né? Sonha com o acesso
na Elite e vai enfrentar a equipe do Hansa Rostock, que também é uma equipe da segunda divisão, é uma equipe que está ali tentando não ser rebaixado para a terceira divisão. A gente tem um mercado justo aqui, esse mercado não vai se alterar muito disso, mas aqui também é um jogo que eu prefiro pular, não vou com viés nenhum aqui para essa partida. E agora nós vamos para o nosso último jogo, né, que é aqui uma equipe da terceira divisão, que é o Vitória contra a equipe do Frankfurt, né? Tecnicamente, a equipe do Frankfurt tem um elenco muito mais qualificado. Aqui a gente tem que ver se vai optar por uma equipe titular para essa partida, porque se a equipe do Frankfurt optar por jogar aqui com o time titular, a gente vai ter uma diferença técnica muito grande e fica muito favorável trabalhar essa odd de 1,40 para a equipe do Frankfurt. Vou lançar também esse último jogo aqui no nosso back, que é a equipe do Frankfurt. Que está no nosso back, que é a equipe do Frankfurt. Se vir com a equipe titular, fica muito favorável trabalhar esse back 1,40, porque vai ter a posse de bola, vai criar volume ofensivo, né? Vai tocar muita bola no campo ofensivo do adversário, então fica muito confortável para a gente trabalhar. E assim finalizamos, né, a nossa 16 avos da Pocal, né? Separamos aí bons possíveis cenários para buscar o back, né? 5 backs nessa fase da Pocal, mas como eu falei no início do vídeo, jogos de Copa nos abrem muitas oportunidades nos finais dos jogos, principalmente depois aos 75 ou às vezes até mesmo antes, né? Se tem um pouco de conhecimento, quando você vê ali que um técnico que está perdendo fez 2 substituições, às vezes você já está vendo ali uma movimentação da equipe para avançar o seu time e aí vai acabar abrindo muito espaço para os contra-ataques. Então é um ponto para se ficar de olho. Pocal são jogos over, né? Já tem essa tradição de ter jogos over e aí basta encontrar uma odd de valor ali no final do jogo para poder buscar aí esse gol limite dessas várias partidas que a gente vai ter aí pela Pocal. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é a exchange que a gente trabalha para nós brasileiros. É a melhor exchange que tem aqui para a gente atuar. Então, se você quer trabalhar o trade esportivo, você tem que ter conta no exchange e o Bolsa de Apostas é a melhor opção para a gente. E assim finalizamos as nossas análises da Pocal. Tomem cuidado para quem gosta de trabalhar os mercados alternativos, porque não é porque tem dinheiro para entrar que você vai conseguir sair do mercado. Então, tomem cuidado. Espero ajudar vocês com as análises. Vamos estudar, galera. Vamos analisar 1 hora antes do jogo. Não custa nada comparar a escalação do time que vai entrar em campo com a escalação que jogou, né, do time que jogou na última rodada no seu campeonato nacional. Isso aí não custa nada para a gente vir com um viés melhor aqui para esse jogo. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.